Boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando nossa última tarde de evento do 13º Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, que, ao meu ver, vai fechando com chave de ouro numa mesa que envolve um trabalho que eu gosto bastante, que é o Franco-Brazilian Network on Natural Products, que foi uma rede iniciada por esses jovens, alguns jovens senhores já, mas a maior parte é bastante jovem, numa parceria envolvendo inicialmente a Universidade Federal do Vale do São Francisco, onde o professor Jackson encabeçou esse processo e foi muito bem recebido pelo professor Laurent Picot, que está aqui na sessão com a gente, e um dos criadores desse link para funcionar essa rede e envolver várias outras instituições, entre elas a Universidade Federal de Sergipe, que eu faço parte, com vários pesquisadores, com vários projetos rodando ao mesmo tempo. O Raimundo Gonçalves, que também já fez uma mesa aqui com a gente nesse evento, foi um dos atores muito importantes. Então, eu fico muito feliz em recepcionar todos. Welcome, Lohan. Thank you for stay with us in the correct moment. I will introduce to you. Para a primeira palestra dessa mesa, eu vou chamar o professor Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida, que é bolsista de produtividade nível 1D do CNPq, na área de farmácia. Foi pró-reitor de pós-graduação e pesquisa na Universidade Federal do Vale do São Francisco, coordenador do programa de pós-graduação em recursos naturais naquela instituição, é membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas e também da Sociedade Brasileira de Farmacognosia, não sei se continua aqui, é um dos pesquisadores mais produtivos atuantes hoje no Nordeste e tem uma folha de serviço prestado muito grande para a área de ciências farmacêuticas no Brasil. É um amigo, a gente se considera irmãos, então a gente está num outro nível de vinculação. O Jackson, ele foi responsável não só por implantar o curso de farmácia na Universidade Federal do Vale do São Francisco, mas ele também implementou o primeiro programa em ciências farmacêuticas naquela instituição. Então, é um batalhador da ciência. Num momento como hoje, dia 15, onde é o dia do professor, parabenizo o Jackson, parabenizo o Raimundo, também parabenizo o Lohan, onde é um dia de luta aqui no Brasil contra os cortes na ciência e tecnologia. É um prazer recebê-lo, Jackson. Seja bem-vindo, fique à vontade para a sua apresentação e obrigado por abrilhantar o nosso evento. Obrigado, Lucindo. Obrigado a todos aí da comissão organizadora pelo convite, pela oportunidade, compartilhar a tela aqui e marcar o meu tempo aqui para fazer a apresentação. Espero que já esteja aparecendo aí. Tudo certinho? Pronto, então vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É com uma enorme satisfação que eu estou aqui hoje, né, para falar um pouco sobre o bioma caatinga como fonte de moléculas biologicamente ativas e mostrar um pouco do nosso trabalho aqui na Universidade Federal do Vale do São Francisco, que tem sede em Petrolina, aqui no estado de Pernambuco. Eu sou professor do Colegiado de Farmácia e também atuo na pós-graduação em Biociências e no programa de pós-graduação da Rede Nordeste de Biotecnologia, o programa Renorbio, em nível de doutorado. Então, quando a gente fala do bioma caatinga, nós temos uma importante obra, que foi lançada em 2013 por um professor aqui da universidade, que é o professor José Alves de Siqueira Filho. Então, quando ele fala de caatinga, ele não fala somente de um bioma, mas de vários biomas, porque a gente tem uma diversidade biológica muito grande, de plantas que estão aqui na beira do rio, plantas que estão nas serras, nos afloramentos rochosos, na área de sequeiro, então em diversas regiões aqui do nosso Nordeste, da região do semiárido. Então eu também gosto muito de usar esse termo aqui, do professor José Alves, que é as caatingas, as floras da caatinga, e esse livro ele conta um pouco de todo esse processo da transposição do Rio São Francisco, uma obra polêmica, muita gente a favor, muita gente contra, mas de fato a obra ela aconteceu,
né? Então, à medida que as máquinas foram avançando aqui para poder levar água para vários estados do Nordeste, né, para vários municípios que estão recebendo essa água hoje, né, a gente teve aqui, inicialmente, um levantamento das espécies, né, que tinham nessas regiões. Então, houve todo um trabalho, né, do CRAD, aqui do Centro de Recuperação de Áreas Degradadas da Caatinga, aqui da Univasf, para fazer a identificação dessas espécies, fazer o cultivo de mudas para que essas espécies fossem plantadas em outras regiões, o trabalho do pessoal do Semafauna, né, para fazer o resgate dos animais, né, a criação desses animais em cativeiro e depois devolver para a natureza, né, quando a obra fosse concluída, né? Então, a gente tem várias plantas que foram identificadas, né, e muitas delas a gente vem estudando aqui no nosso laboratório. Então, essa obra é uma referência para a gente, né, para a gente poder selecionar essas espécies, né? E aí, quando a gente fala de caatinga, todo mundo, né, certamente já ouviu falar que é um bioma exclusivamente brasileiro, que consiste principalmente de solos secos, formados por espécies que são resistentes ao clima quente, a precipitação irregularmente distribuída, né? Então, a chuva, ela se distribui aí em poucos períodos, né, em poucos meses do ano, às vezes chove durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? E no restante, né, na boa parte do tempo, é esse aspecto aqui que a gente vê na paisagem, né? Aquela paisagem de Mata Branca, né, como era conhecida antigamente, né? Daí que vem a origem do nome Caatinga. Mas quando chove, a gente tem uma mudança total da paisagem, né? Apesar da seca, né, que a gente tem durante a maior parte do ano, ainda, né, um bioma que é rico em árvores frutíferas, plantas aromáticas, plantas medicinais, que são muito utilizadas, né, ainda tratamento de doenças, né, diversas comunidades tradicionais, usadas na alimentação do homem, na alimentação de animais. E o trabalho que a gente vem fazendo aqui na universidade é se dedicar ao estudo químico e ao estudo farmacológico dessas plantas da caatinga. Então, eu também gosto muito dessa frase aqui do professor Marcelo Tabarelli, né, que também foi publicada lá no livro, né, que ele fala que a caatinga é um dos ecossistemas menos conhecidos cientificamente, além de marginalizado historicamente em termos de política de desenvolvimento econômico e social, e também como também de preservação de suas riquezas naturais, incluindo a biodiversidade. Então, quando a gente fala de caatinga, normalmente a gente lembra, né, do solo seco, a terra rachada, um povo sofrido, né, como é retratado lá no livro Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, né, mas, na verdade, existe uma caatinga, né, que muita gente conhece, né, e talvez poucos conheçam, como a gente que mora aqui, né? Então, quando cai as primeiras gotas de chuva, né, que aí já começa agora no finalzinho de novembro, né, final de outubro, início de novembro, né, dependendo aí da época do ano, a gente já tem as primeiras gotas de chuva e a paisagem muda completamente, né? A paisagem seca, né, a terra seca, árida, né, muda, ó. E aí a gente vê várias espécies, né, que são nativas, como a Quionbromeliácea, aqui o juazeiro, aqui a gente tem a macambira, aqui os cactos, o caroá, aqui outra macambira, então algumas espécies de euforbiácea que nós podemos encontrar. E essas plantas são ricas, né, em constituintes químicos, que têm diversas atividades biológicas, em óleos essenciais, que a gente trabalha muito aqui também no laboratório, né? Então, essa paisagem, né, ela é banhada pelo Rio São Francisco. Então, naturalistas, né, ilustres, históricos, né, retrataram, documentaram aspectos da paisagem, da flora, da fauna, do comportamento das espécies ao longo do Rio São Francisco, né? Então, aqui na imagem, a gente tem um retrato, né, de Marcos, de Spix, visitando o Rio São Francisco aí no período de 1817 a 1820, né, numa tela conhecida como Lagoa das Aves, né, no Rio São Francisco. Na área de química de produtos naturais, nós tivemos aqui, né, uma passagem, né, do professor Benjamin Gilbert, né, do professor Otto Richard Gottlieb, que visitaram aqui o município de Juazeiro em 1958, né? Então, essa foto aqui histórica, que foi divulgada recentemente aí por conta, né, do centenário do professor Otto Gottlieb, né? Então,
eu tenho usado recentemente nas minhas apresentações, porque realmente, né, com certeza, eles se depararam com a diversidade de metabólitos secundários muito grande nas plantas coletadas aqui na região do Vale do São Francisco. Então, apesar de toda essa riqueza, é uma região que ainda convive entre a dicotomia, né, com essa dicotomia entre a conservação dos recursos naturais e a demanda crescente por matéria-prima, né? Então, a ação humana, né, ao longo do tempo, tem provocado, né, diversos problemas ambientais, né, porque o pessoal interfere na paisagem, né, retira a madeira, retira diversas plantas para a produção de lenha, produção de carvão, retirada de água, produção de energia, né? Então, a ação do homem realmente tem trazido alguns transtornos, né, aqui para a nossa região, que, como a gente vai ver, convive, né, com a seca, convive com a ameaça de desertificação. E o trabalho que a gente tem feito aqui na universidade é tentar mostrar para as pessoas, né, que cada planta dessa que é queimada, cada árvore dessa que é destruída, né, pode ter substâncias químicas, pode ter uma atividade biológica interessante, né? Então a gente tem que sempre combinar, né, o uso racional dessas plantas com a conservação das espécies, né, visando também esses estudos químicos e farmacológicos. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, o licuri, o umbuzeiro, né, que são muito utilizados aqui na região para a produção, né, de produtos na área de alimentos, né, e aí a gente destaca, como muita gente gosta de cerveja, né, então a gente tem aqui uma cerveja de licuri, uma cerveja de umbu, né, e essas plantas representam as evidências, né, as últimas evidências de práticas extrativistas sustentáveis aqui no bioma caatinga, né. Então nós temos aí uma cadeia produtiva na área de alimentos, né, e a gente tem investido também, né, no estudo químico e no estudo farmacológico dessas plantas, né, visando aí outras aplicações, né, na indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, né, também de bebidas, de alimentos, né. A gente tem também essa planta, a Bix orellana, né, que certamente o Raimundo vai mostrar algumas coisas aí do trabalho que ele fez, né, recentemente no doutorado, que era uma planta que era muito utilizada pelos índios, né, para poder tingir a sua pele, né, que aí é principal característica da planta, né, ter essa coloração vermelha aqui, ó, devido a esse pigmento abixina, né, e aí recentemente, né, o nosso colega de antimelanoma, né, aqui também na nossa região, né, e certamente ele vai mostrar um pouco desse trabalho. Então, a gente tem que conviver, né, entre essa mudança de paisagem, entre essa transição na estação seca e na estação chuvosa, né, e aí os químicos de produtos naturais têm que estar preparados para poder identificar, né, as variações na composição química dessas plantas quando a gente tem a mudança na estação, né? E certamente a gente vai ter mudanças também da atividade biológica. Então, nós estamos localizados aqui, né, na Universidade Federal do Vale do São Francisco, né, uma universidade que foi criada em 2004, completamos 17 anos de atividade agora, né, esse mês de outubro, tá certo? E aí a gente tem trabalhado aqui no laboratório com estudos fitoquímicos, tanto de extratos como de óleos essenciais, feito ensaios in vitro de avaliação da atividade antioxidante, quantificação de fenóis e flavonoides totais, ensaios em vivo utilizando modelos de dor orofacial, avaliação sobre o sistema nervoso central, ensaios também para avaliação da atividade antinociceptiva e anti-inflamatória, né, tanto de extratos, de óleos essenciais, de substâncias que foram isoladas dessas plantas, né. Aqui a gente tem alguns equipamentos que estão instalados na nossa universidade, né, nos nossos laboratórios. Então, temos HPLC, temos infravermelho, temos ultravioleta, uma ressonância magnética nuclear de 400 MHz, né? Então, esses equipamentos estão à disposição, né, de quem quiser aí fazer parceria, colaboração com o nosso grupo de pesquisa. Tá certo? Temos alguns equipamentos aqui no laboratório, né, de fisiologia, né, voltado mais para os experimentos na área de farmacologia. E aí eu passo, né, o tempo aqui é curto,
mas eu mostro aqui os resultados, né, de algumas plantas, algumas moléculas que foram isoladas, foram caracterizadas quimicamente, e que nós testamos a atividade biológica dessas moléculas. Então, a gente tem aqui essa espécie, a nona coriácea, né, que é conhecida aqui na região como brutão, como bruteira, né? Nós trabalhamos com as folhas dessa planta e isolamos aí alguns alcaloides, né? Alguns aqui derivados aqui substâncias aromáticas, derivado do ácido benzoico. Aqui a gente tem um sesquiterpeno. E aí, quando nós fizemos, né, uma revisão de literatura, né, sobre as atividades biológicas dessa espécie, né, da nona coriácea, a gente vê que a fitoquímica dessa família, né, dessa espécie, é caracterizada principalmente pela presença de diterpenos, de flavonoides, né, de acetogeninas, alguns alcaloides também foram identificados, né? A planta é muito utilizada na medicina popular aqui na região, por tratamento de úlceras, né, por tratamento de problemas inflamatórios. Vimos também alguns estudos, né, relacionados à atividade citotóxica, e essas atividades farmacológicas estão relacionadas à presença desses metabólitos secundários, né, que foram isolados de diversos extratos, né, obtidos de diferentes partes da planta, né, como frutos, raízes, sementes, folhas, né, e assim por diante. Aqui nós temos uma planta, né, que não é nativa daqui da Caatinga, né, ela foi trazida por pesquisadores da Embrapa, e se adaptou bem às condições de clima, às condições de temperatura aqui na região do Vale do São Francisco, né, que é uma planta conhecida como a temoia, né, muito utilizada aqui para a produção de sorvete, para consumo in natura, e aí é um híbrido, né, entre essas duas espécies de Anonácea, a Annona cherimolia e a Annona esquamosa, e a partir das folhas dessa planta, nós identificamos, né, a presença aí de 11 alcaloides, né, destacamos aqui principalmente a presença do alcaloide de anomuricina, e esse derivado N-ox, né, que nós chamamos de tesido anomuricina N-ox, né, uma substância nova, né, um alcaloide inédito, que foi descrito recentemente aqui nesse artigo publicado. Então, essas moléculas aqui, a anomuricina, nós avaliamos a atividade citotóxica, né, em diversas linhagens de células citotóxicas, né, de células cancerígenas, e aí vimos também uma atividade interessante para essa molécula, né? Estamos trabalhando ainda para tentar isolar outras substâncias e avaliar também, né, em outros modelos de citotoxicidade. Aqui uma planta, né, que o colega Raimundo Júnior também trabalhou muito, né, durante o seu mestrado, que foi a Quinidósculo quercifolius, que é conhecida popularmente como faveleira, né? Então ele trabalhou com essa planta e isolou alguns derivados aqui de triterpenos, né, do lupeol, aqui um norditerpeno, que é a filacantona, avaliou a atividade antimicrobiana, né, bacteriana aí dessas substâncias, desses três compostos, mostrando aí uma boa atividade antibacteriana, avaliou também a atividade dos extratos, né, sobre células cancerígenas, foi identificada aí a presença também de 2 flavonoides, a apigenina e a rutina no estado dessa planta, né? Avaliou também a atividade em modelos de melanoma, né? Que certamente ele deve mostrar alguma coisinha aí, né? Da filacantona e da favelanona, que são essas duas moléculas que a gente vê aqui embaixo, né? Aqui dessa planta, da Neoglaziovia variegata, né? Que é conhecida popularmente como caroá, nós identificamos um novo flavonoide polioxigenado, né? A partir das folhas dessa planta, que mostrou a atividade também citotóxica contra células de leucemia mieloide aguda, né? Um trabalho desenvolvido em parceria com o professor Torben Fossen, da Universidade de Bergen, na Noruega. Aqui, a partir da espécie Lonchocarpus araripensis, que é conhecida popularmente, né, como sucupira preta, né? Então, nós isolamos, né, o lupeol, um triterpeno lupeol, né, que mostrou aí uma atividade antinociceptiva bastante interessante, né, envolvendo aí possivelmente, né, a inibição da liberação de citocinas. Esse outro flavonoide aqui que nós isolamos da planta, né, nós avaliamos a atividade antinociceptiva desse flavonoide
né, e mostrou uma atividade também interessante em vários modelos em animais, né, em camundongos. E aqui, né, para finalizar, a planta, né, que tem sido o carro-chefe aqui do nosso laboratório, né, tem sido essa, a Passiflora cincinata, né, que é conhecida popularmente aqui como maracujá do mato, maracujá da caatinga, muito utilizada na produção de cerveja artesanal, né, de geleia de maracujá, né, e bastante utilizada aqui pela bastante consumidos, né, esses processos, produtos, né, aqui pela população da região. Então, a partir do extrato das partes aéreas dessa planta, nós analisamos, né, avaliamos a atividade antinociceptiva e a atividade anti-inflamatória em diversos modelos experimentais, né, fizemos a caracterização de diversos compostos fenólicos, né, de extratos obtidos de diferentes partes, né, utilizando HPLC-DAD acoplado à espectrometria de massas, né? Então, fizemos aí, observamos a detecção de 14 picos, que muitos deles são derivados químicos de espécies de derivados da orientina, derivados da pigenina, da vitexina, da isorientina, né? Então, dessa planta também nós avaliamos a atividade hipolipemiante, a atividade sobre o sistema nervoso central, né? Já que a planta é bastante utilizada aqui na região, né? Para tratamento de insônia, tratamento de ansiedade, como calmante. Então, esses trabalhos estão em fase de submissão, né? E a gente espera logo estar apresentando esses resultados, tá certo? Então, como a gente pode ver, essas plantas da caatinga têm uma riqueza de moléculas muito grande, né? Uma diversidade, né, de estruturas, de atividades biológicas bastante interessante, né? E aí, como considerações finais, eu deixo aqui a minha reflexão, né? Essa matéria foi publicada no jornal O Povo, né? Se eu não me engano, é do Ceará, né? Foi publicado no início da semana agora, no dia 12 de outubro, né? Chamando a atenção, né? Porque muita gente hoje se preocupa, né? Fala-se muito na imprensa, né? Da importância, né? Da Amazônia, do Cerrado, Pantanal, mas a gente esquece também do bioma caatinga, né? E aí, sem fiscalização, a caatinga tem sido esquecida pelo governo brasileiro, né? Ele chama a atenção na matéria que é um dos biomas mais diversos do Brasil, é o terceiro bioma, né? O terceiro bioma mais desmatado em 2020. Então, isso tem favorecido o processo de desertificação, né? Para vocês terem ideia, 65% do nosso território aqui, coberto pelo bioma caatinga, está ameaçado de desertificação, né? Então, isso significa que a desertificação, né, vai tornar a terra improdutiva, né? Então, logo a gente vai ter crise aqui por busca de alimentos, né? O solo não vai ter tempo de se recuperar para poder produzir o alimento, né? Para poder alimentar os seres humanos, alimentar os animais, né? E aí, com certeza, a gente vai ter uma grande perda de diversidade biológica aqui na região, né? Muitas espécies já são enquadradas aí na categoria de ameaçadas de extinção, né? E aí muitas correm o risco de desaparecerem sem que a gente conheça, né, suas propriedades químicas e suas propriedades farmacológicas, né? Então, é essa cena que a gente tem visto, né, com frequência aqui noticiada pela imprensa, né? E mesmo nesse cenário a gente tem encontrado espécies novas, né? Então, essa daqui é um exemplo, a Isabel Cristina aromática, né, que foi uma planta fornecida recentemente pelo professor José Alves, lá do CRAD, né, para a gente poder estudar, né? E aí fizemos um estudo inicial, né, utilizando cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, né? Então, detectamos aí a presença de 38 compostos, né, no extrato etanólico dessa planta. Aplicamos aqui aquela abordagem do network molecular, né, e vimos que ela é rica em iridóides glicosilados, flavonoides glicosilados, diglicosilados. Então, logo esse trabalho vai estar sendo submetido, né, e a gente vai estar chamando a atenção, né, nesse trabalho para a importância da conservação dessas espécies ameaçadas de extinção, tá certo? Então, com tudo isso, a gente acredita que está contribuindo, né, para
o desenvolvimento de políticas públicas e também para o uso racional e sustentável da biodiversidade do nosso tão querido, né, bioma Caatinga. Então, para terminar, eu gostaria de agradecer aqui a todos, né, os que contribuem, né, a Univasf, o Herbário Vale do São Francisco, o Renobio, aqui o pessoal de Ribeirão Preto, o INCT Inofar, né, o Laboratório de Oncologia Experimental da Universidade Federal do Ceará, né, agradecer aqui principalmente, né, os parceiros do Franco Brasília Network com Natural Products, né, o professor Laurent Picot, da Universidade de La Rochelle, da Universidade, o professor Rafael Brunet, né, da Universidade de Paris, né, que tem contribuído com alguns trabalhos aqui do nosso grupo, né, e a gente integra essa rede franco-brasileira. Agradecer aos órgãos de fomento, ao CNPq, à FACEP, à CAPES e à FINEP, né, pelas bolsas, pelo auxílio financeiro, né, pelos equipamentos que a gente utiliza no laboratório, né, deixo aí os contatos do nosso grupo de pesquisa, né, a página na internet, o nosso perfil no Instagram, né, aqui a foto do nosso grupo, né, que foi antes da pandemia, está indo um pouco desatualizada, né, fica o convite aí para que vocês possam vir conhecer, né, o Vale do São Francisco, Petrolina no Pernambuco, Juazeiro na Bahia, né, e hoje, como é dia do professor, eu encerro aqui a minha mensagem, né, agradecendo a esses grandes mestres, né, pessoas que contribuíram muito para a minha formação enquanto aluno e principalmente hoje enquanto pesquisador. Né, agradeço ao professor José Maria Barbosa Filho, que foi meu orientador desde a iniciação científica até o doutorado, professor Norberto Peporini Lopes, né, que foi meu supervisor no pós-doutorado lá na USP, em Ribeirão Preto, e esses dois grandes mestres, né, o professor Eliezer Barreiro, né, a nossa equipe hoje integra o INCT, que é coordenado pelo professor Eliezer, né, então tem sido um aprendizado muito grande para a gente, né, e esse amigo, irmão, parceiro, né, uma pessoa realmente que me inspira muito, que é o professor Lucindo, né, que tem sido, né, talvez o maior parceiro aqui do nosso grupo de pesquisa, né, e aí a gente tem que agradecer a todas essas referências. Então, agradeço mais uma vez a todos pela atenção, deixo aqui os meus contatos, né, caso alguém queira entrar em contato aí por e-mail ou pelo Instagram, né, tá aí os meus contatos e depois ficar à disposição para qualquer pergunta, qualquer questionamento. Obrigado, professor Jackson, como sempre, brilhante sua palestra. Notei que em vários produtos aí da região, sempre a cerveja é um dos produtos que é muito apreciado aí para a produção, usando as frutas, os preparados aí da região da Caatinga. Coloquei no comentário lá para as pessoas que estão nos acompanhando sobre a tristeza que é ver um bioma 100% brasileiro como a Caatinga tão rica em diversidade química e biológica e está sofrendo como está sofrendo agora. E eu concordo com você, coaduno da sua opinião, de que estamos vivendo um momento muito complicado, onde biomas tão importantes que deveriam estar sendo preservados para a posteridade estão sendo tão atacados aí, como também instituições, estruturas. Então, tem vivido um momento muito particular. Então, obrigado pela sua apresentação, obrigado aí pela deferência. Saiba que a recíproca de aprendizado é a mesma. Aprendo muito mais com você do que se, porventura, já ensinei algum dia. Então, agradeço demais a disponibilidade. Dando continuidade aqui ao dispositivo, vou passar ao professor Raimundo, que é um jovem pesquisador, Raimundo Gonçalves de Oliveira Júnior, que também é graduado em farmácia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, é mestre em recursos naturais do semiárido e doutor em biologia celular e molecular pela Universidade de La Rochelle, pesquisador hoje do NEPLAME, futuramente vai ser professor visitante lá na Universidade de La Rochelle, é um pesquisador que já é uma fuga de cérebro que a gente pode identificar aqui no Brasil, né? Um pesquisador jovem que deveria estar sendo, com todo respeito, professor Lohan, não fique chateado comigo não, mas que deveria estar sendo aqui utilizado em nossas instituições por falta de oportunidade, muitas vezes, ou talvez por uma grande oportunidade apresentada pela Universidade de La Rochelle, está nos deixando indo para a França, mas é também uma grande referência para todos nós. Muito obrigado, professor
me permita ser indelicado de chamar de Juninho, porque acho que temos amizade para isso, e agradeço a sua disponibilidade. Eu que agradeço, professor Lucindo. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Agradeço ao professor Lucindo pela introdução. Fico muito feliz em poder retornar ao Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, né? Isso eu já falei na minha outra participação no mini curso de revisão sistemática, mas é um simpósio que eu sempre fui muito fã, sempre fui muito participativo nas edições anteriores, como estudante, desde a minha iniciação científica, até o meu mestrado, até o meu doutorado, e agora poder retornar na condição, né, de poder contribuir um pouco com aquilo que eu desenvolvi ao longo da minha carreira. Isso me deixa muito feliz, e eu agradeço imensamente a toda a comissão organizadora pela organização do evento, em especial ao professor Lucindo, por ter me convidado para estar aqui com vocês hoje, ainda mais falando na perspectiva da nossa rede franco-brasileira de produtos naturais, da qual hoje eu faço parte muito orgulhosamente. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês já viram, né, que o professor Jackson gosta de falar, o professor Loron, vocês vão ver que gosta de falar um pouquinho também, o professor Lucindo já deve estar preocupado com o tempo. Então, eu vou tentar aqui obedecer os meus 20 minutinhos à risca, para a gente não atrasar muito o andamento das atividades. E aí vocês me sinalizam quando estiver compartilhando os meus slides para todo mundo, ok? Deixa eu só verificar aqui se está ok. Pronto. Perfeito. Bom, pessoal, o que é que eu trouxe aqui para vocês hoje, para essa mesa redonda, né? Então, o professor Jackson introduziu muito bem aí algumas das espécies com as quais a gente tem trabalhado, introduziu muito bem a nossa lógica hoje, né, o modus operandi dessa nossa rede franco-brasileira de produtos naturais. Ela é uma rede, na verdade, cujo objetivo é fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. Trocar informações, abrir possibilidades de parcerias entre laboratórios franceses e laboratórios brasileiros que trabalham em torno da temática produtos naturais. Seja você um pesquisador da área de fitoquímica, da área de farmacologia, da área de tecnologia fitofarmacêutica. E aí o objetivo dessa mesa redonda é a gente trazer para vocês alguns exemplos de trabalhos que foram desenvolvidos em parceria para as instituições que idealizaram essa rede, né? Que aqui é a Universidade de La Rochelle, onde eu tive a oportunidade de fazer o meu doutorado, e a Universidade Federal do Vale do São Francisco, onde eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado. Lógico que hoje a rede ela já está muito maior, a gente já tem vários parceiros brasileiros e franceses, incluindo os nossos queridos colegas da Universidade Federal de Sergipe. E eu trouxe para vocês um recorte daquilo que a gente desenvolveu nos últimos anos com pigmentos. E aí eu vou tentar trazer para vocês aqui ao longo desse evento a importância dessas moléculas que muitas vezes a gente acaba negligenciando no dia a dia de um laboratório de produtos naturais. Então, eu trago para vocês os pigmentos de origem natural como fonte de novas moléculas para o tratamento do melanoma. Eu vou tentar focar nessa nossa parceria franco-brasileira. Então, eu sei que o professor Jackson já mostrou para vocês, mas não custa repetir, né? Eu passei boa parte da minha vida aqui em Petrolina, uma cidade maravilhosa, que me abraçou, né? A gente tem uma zona aqui extremamente rica, culturalmente, economicamente, e agora cientificamente também. Então, deixo aqui algumas imagens para aqueles que não conhecem, terem a oportunidade de vir presencialmente um dia aqui para a nossa cidade. A gente está realizando o simpósio de plantas medicinais do Vale do São Francisco a cada 2 anos. Esse ano a gente teve a edição online, em virtude da pandemia, mas acredito que a próxima edição, se Deus quiser, já vai ser presencial. Na nossa última edição presencial, o NEPLAME, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Plantas Medicinais, coordenados pelo professor Jackson, teve a honra também de receber o nosso primeiro encontro franco-brasileiro de produtos naturais, com pesquisadores da França que trabalham com a gente já há um bom tempo. Na ocasião, nós visitamos o CRAD, que é coordenado pelo professor José Alves, que o professor Jackson citou na apresentação anterior. Então, aqui vocês estão vendo a família Picot reunida lá no bromeliário do professor José Alves. Também, quem tiver interesse de conhecer um dia, é só chegar aqui em Petrolina, que a gente organiza isso para vocês, tá? E mostrar para vocês também uma cidade que, para mim, hoje é considerada também a minha segunda casa, uma cidade fantástica em todos os aspectos,
turisticamente falando, economicamente falando, culturalmente falando e principalmente cientificamente falando, né? Então, eu morei em La Rochelle por 4 anos, onde eu pude desenvolver o meu doutorado no Polo de Ciências e Tecnologia que vocês estão vendo aqui. É hoje o local onde o professor Loron ele está lotado. E a minha história com a história dessa apresentação, na verdade, a respeito do uso de pigmentos na terapia anticâncer, ela se confunde muito com a minha trajetória científica. Então, a primeira vez que eu fui a La Rochelle foi ainda na graduação, através do nosso programa Ciências Sem Fronteira, que está hoje, né, respirando com a ajuda de aparelhos. Infelizmente, o Ciências Sem Fronteira hoje ele não existe mais na modalidade graduação, a modalidade que eu pude aproveitar ainda em 2013. Então, na ocasião, eu consegui passar um ano fora, onde eu pude aprender um novo idioma, eu pude fazer o estágio lá no laboratório do professor Loron, estágio em farmacologia molecular. Então, essa era a equipe de trabalho que a gente dividia lá o nosso escritório. Então, eu comecei trabalhando com Camille, que era até então a estudante de doutorado do professor Loron, tinham outros colegas aqui, e todos nós trabalhávamos em torno de um projeto voltado para a valorização de pigmentos de origem marinha, especificamente de microalgas, isolados e purificados de microalgas, para o tratamento do melanoma, né, em modelos celulares de melanoma. Então, a gente trabalhou com essa molécula inicialmente, a zeaxantina. Nós avaliamos o efeito antiproliferativo dessa molécula em uma linhagem celular, a A2058, que é uma linhagem que porta uma mutação oncogênica no gene que codifica a proteína BRAF, que é uma proteína importante para as vias de sinalização proliferativas, e o intuito era verificar justamente se esse composto ele tinha atividade promissora contra essa linhagem, que era resistente também a boa parte das drogas que se tem hoje no mercado para o tratamento de melanoma. Então, nós verificamos a atividade proapoptótica dessa molécula. Através de Western blot, a gente conseguiu aí caracterizar o seu modo de ação. Então, era uma molécula que era capaz de induzir a apoptose através da regulação da expressão de proteínas-chave no processo da apoptose, mas que também conseguia modular alguns alvos inflamatórios que também estão envolvidos no processo do câncer, alvos esses que fazem parte da cascata da proteína NF-κB. A partir daí, né, meus olhos começaram a brilhar, comecei a gostar da área de cancerologia, retornei para o Brasil para concluir o meu mestrado, mas em 2017 o professor Loron me convidou a dar continuidade a esse projeto, trabalhando agora no doutorado, e aí eu retorno para o laboratório que hoje ele tem essa denominação, LIANS, significa, né, Litoral, Ambiente e Sociedades. É um laboratório interdisciplinar, onde todo mundo trabalha em torno da temática do litoral, tá? Aproveitando os recursos do litoral, seja na área da saúde, na área da antropologia, na área da tecnologia. Então, no nosso laboratório, lá em La Rochelle, nós tínhamos uma presença muito forte de químicos, pessoal da indústria, do setor da biologia e saúde, a galera que trabalhava com bioprocessos, historiadores, antropólogos, ecologistas, enfim, um laboratório realmente interdisciplinar que estuda a relação entre litoral, ambiente, sociedade e como é que a gente pode tirar proveito disso. Na nossa equipe, a equipe de biotecnologia e biorecursos para a saúde, nós focamos em algumas fontes de produtos naturais, principalmente macroalgas, microalgas, que é a especialidade do nosso grupo de pesquisa, mas também bactérias e plantas terrestres. Isso tudo visando aplicações na área da terapêutica, da nutrição e também da dermocosmética. E aí, quando a gente pensa em pigmentos, na primeira vez que eu comecei a trabalhar com pigmentos, aí o Loron é um grande especialista em pigmentos, principalmente em pigmentos de origem marinha, a primeira vez que ele me falou, né, sobre esse projeto com pigmentos, eu meio que não entendi muito bem, porque no laboratório clássico de farmacognosia, nós aqui trabalhamos no Brasil com plantas terrestres, plantas que têm uma metabolômica extremamente complexa, extremamente rica. Pigmentos é tudo aquilo que a gente costuma não querer no laboratório de farmacognosia, né? Quem costuma trabalhar com fitoquímica clássica, quem faz uma coluna aberta em laboratório, sabe que isso tudo aqui que começa a sair na coluna, as primeiras frações, quando a gente passa hexano, muitos de nós acabam chamando essas substâncias de graxa, de clorofila, a gente acaba jogando isso no lixo.
Mas aí, trabalhando com o mestre Laurent Picot, eu entendi e aprendi que esses pigmentos, na verdade, eles são extremamente ricos em termos de atividade biológica e que a gente não pode negligenciar o uso dessas substâncias, por mais que sejam substâncias bem conhecidas em algumas espécies. Então, aqui, quando eu falo em pigmentos, eu estou falando principalmente de carotenoides e de clorofilas, mas nós temos outros pigmentos também que a gente acaba esquecendo, como, por exemplo, os próprios flavonoides, que esses sim já atraem mais pessoas, né, mais pesquisadores, outros grupos de pesquisa com maior frequência do que clorofila e carotenoide. Então, o que acontece? Quando a gente vai para a literatura, a gente percebe que, na verdade, esses pigmentos que a gente costumava menosprezar no laboratório, eles são dotados de uma série de aplicações em saúde. Aqui eu trouxe para vocês um recorte de alguns dos muitos artigos que se tem publicado hoje na literatura que trazem a importância desses pigmentos na área da saúde, na área da indústria têxtil, como corantes, na área de alimentos, na área de cosméticos. E aí o professor Laurent, muito sabiamente, começou a trabalhar aproveitando esses componentes que muitas vezes são desprezados e que escondem uma série de fatores fantásticos em termos de quimiodiversidade, em termos de diversidade de atividades biológicas, e ele tem trabalhado já há bastante tempo com isso, e desde 2013 que ele me convida também a trabalhar com esses pigmentos, só que, no nosso caso, a nossa abordagem é o aproveitamento dessas substâncias com potencial anticâncer. Hoje, na literatura, a gente já conhece algumas substâncias, principalmente substâncias de origem marinha, que têm essa característica pigmentar, que são muito utilizadas e muito conhecidas pelo seu potencial anticâncer, como, por exemplo, a fucoxantina, que é comercializada na Europa e no Brasil também como um nutracêutico, né, como suplemento alimentar. Essa substância, ela é considerada a substância de origem marinha de maior importância econômica no mundo. Ela é uma substância que, apesar de ser um carotenoide, ela não tem uma estrutura química tão trivial assim, ela é difícil de ser sintetizada no laboratório, ela é uma molécula fotoinstável e ela preserva na sua estrutura esse grupamento funcional aqui, que a gente chama de grupo alênico, que é um grupo extremamente raro em carotenoides que nós encontramos em plantas terrestres, indicando aqui que seria talvez um traço que foi guardado evolutivamente pelas espécies de algas que conseguem produzir carotenoides com essa característica mais facilmente nas plantas, isso já não é tão comum assim. Então, é uma substância bastante interessante para ser considerada, tem muito estudo já na literatura que mostra o seu potencial anticâncer. Uma outra família de pigmentos que eu destaco é a família das ficobilinas, que é muito encontrada em algas vermelhas, principalmente, que hoje em dia são utilizadas na terapia fotodinâmica, uma vez excitadas por uma determinada fonte de radiação ionizante, elas conseguem transferir ou conseguem se tornar citotóxicas, e é por isso que elas são hoje bastante estudadas na terapia fotodinâmica. O professor Laurent, não sei se ele vai falar para vocês a respeito disso hoje, mas ele está com um novo projeto só para avaliar o potencial fototóxico de substâncias de origem natural, incluindo pigmentos com essa característica. Quando a gente fala em pigmentos para o tratamento do câncer, é importante que a gente tenha sempre em mente algumas características do processo de oncogênese que tornam essa pesquisa bastante desafiadora. Então, essas células tumorais, eu destaco aqui para vocês alguns hallmarks do câncer, que incluem a autonomia de crescimento, a insensibilidade a sinais antiproliferativos, são células que têm a capacidade de se evadir da resposta imune, que têm um potencial invasivo e metastático muito grande, o que é determinante para o potencial tumorigênico dessas linhagens, onde elas também estimulam angiogênese, a gente observa um potencial de evasão da apoptose enorme, além de temáticas mais recentes relacionadas ao desenvolvimento tumoral, como o próprio processo inflamatório e a adaptação do metabolismo celular, que hoje em dia estão sendo bastante estudadas nessa área. Então, a ideia é que, na verdade, a gente consiga desenvolver fármacos que consigam atuar em alguns desses destaques aqui que eu coloquei para vocês. Isso porque na quimioterapia convencional, que se tem, são moléculas que agem de forma muito inespecífica. Sejam elas agentes alquilantes do DNA, moléculas que funcionam como antimetabólitos, ou que impeçam aqui a divisão celular durante a separação do fuso mitótico,
ou inibidores de enzimas que são importantes para o processo de replicação do DNA, como, por exemplo, inibidores de topoisomerase. Esses são alguns exemplos de substâncias que são utilizadas hoje na quimioterapia convencional. Porém, né, todos nós sabemos que esses processos eles acontecem não apenas nas células tumorais, mas também nas células sadias, o que justifica a elevada toxicidade e todos os efeitos colaterais que são associados ao uso de quimioterápicos convencionais, como esses aqui demonstrados. A ideia de quem trabalha nessa área, isso a gente usa também como mantra no laboratório, é a gente conseguir encontrar novas substâncias ou novas estratégias tecnológicas que permitam com que essas moléculas de interesse atuem em alvos específicos. Tá? A famosa terapia-alvo que a gente tanto discute, que vocês certamente já tenham ouvido falar. Mas ainda assim, nós encontramos, né, mesmo que a gente consiga moléculas que sejam capazes de bloquear um alvo desse aqui específico, nós ainda temos outros desafios que são ainda mais complicados de lidar em termos de pesquisa por novos agentes anticâncer. Um deles é a questão da resistência à quimioterapia. Então, é muito comum hoje linhagens de células tumorais de forma espontânea ou até mesmo induzida pelo próprio tratamento conseguir desenvolver mecanismos de resistência à quimioterapia, seja pela expressão de bombas de efluxo que conseguem diminuir o tempo de residência do fármaco na célula, e em se tratando de fármacos com potencial anticâncer, a grande maioria precisa estar no ambiente intracelular para exercer o seu efeito terapêutico, né, para interagir com o seu alvo farmacológico, ou até mesmo pela expressão de enzimas que vão conseguir inativar esses agentes anticâncer, ou também sinais de sobrevivência que podem ser amplificados mesmo na presença de um agente antitumoral potente. Então, esse é o nosso principal desafio hoje para quem trabalha na área de cancerologia. Esse é um exemplo onde a gente consegue observar muito bem esse tipo de mecanismo. Então, a gente escolheu trabalhar com um modelo que pudesse exemplificar, que pudesse ilustrar, que pudesse nos fornecer algumas ferramentas para analisar o potencial dos nossos pigmentos em modelos celulares que fossem resistentes à quimioterapia, que é justamente o modelo do melanoma. Então, nós escolhemos trabalhar com o melanoma nesse projeto justamente pelo seu potencial invasivo, metastático e seu potencial a resistir ao efeito de uma série de drogas que são hoje tradicionalmente utilizadas na clínica. Então, o que a gente tem aqui desse lado, por exemplo, do lado esquerdo, no melanócito normal, é uma cascata de sinalização proliferativa que acontece normalmente na presença de um fator de crescimento. O que acontece em uma célula tumoral, em uma célula de melanoma, é que essas cascatas de sinalização, elas se encontram constitutivamente ativas, mesmo na ausência de um fator de crescimento, né, caracterizando o potencial tumoral dessa linhagem. Hoje, a gente já tem alguns fármacos que fazem parte da terapia-alvo, como, por exemplo, os inibidores da proteína BRAF, que eu falei para vocês anteriormente, o principal representante é o vemurafenib. Nós também temos inibidores da MEK, como vocês estão vendo aqui, que conseguem bloquear essas proteínas que se apresentam constitutivamente expressas nessas células tumorais, independente de haver algum estímulo endógeno ou não. O problema é que mesmo em pacientes que fazem uso de medicamentos que compõem a terapia-alvo do melanoma, após cerca de 8 a 12 meses de tratamento, é sempre observada uma retomada da progressão tumoral. E isso é explicado através do desenvolvimento de mecanismos de resistência que incluem dimerização de proteína ou amplificação dessas proteínas ou splice alternativo que fazem com que essa cascata continue sendo ativada mesmo em presença desses inibidores. Então, essa proliferação e sobrevida que antes era normal, que passou a ser controlada pelos medicamentos que compõem a terapia-alvo, agora retorna de forma excessiva, e foi esse o modelo que a gente escolheu trabalhar. Dentro dessa temática da resistência à quimioterapia, nós resolvemos partir para outras estratégias terapêuticas que possibilitassem trabalhar de uma forma diferente. Hoje em dia é muito comum a gente buscar substâncias com potencial citotóxico enorme, que sejam extremamente potentes, é o que a gente sempre procura no laboratório, mas nem sempre é a melhor estratégia. Então, a gente tem pesquisado bastante
em torno da temática da sensibilização tumoral, que consiste, na verdade, em utilizar substâncias que são bem toleradas clinicamente, que têm um baixo perfil de toxicidade, uma boa segurança clínica, e aí os produtos naturais entram perfeitamente nessa ideia, e associar a quimioterapia convencional, de modo que essas moléculas naturais possam bloquear ou retardar a expressão desses mecanismos de resistência, e isso vai fazer com que a minha terapia convencional, com os meus quimioterápicos convencionais, tenha uma eficácia maior, eu consigo limitar as doses terapêuticas utilizadas para esse tipo de medicamento e, consequentemente, eu limito o potencial tóxico que a terapia anticâncer normalmente tem, que é associada a ela, que é inerente a ela. Tá joia? Então, no início, quando nós começamos esse projeto, a gente precisava estudar mais a respeito, então nós desenvolvemos uma revisão sistemática com todas as substâncias de origem natural que tinham sido testadas na literatura para essa finalidade, como agentes quimiosensibilizantes, agentes que, quando combinados com a quimioterapia convencional, conseguiam melhorar o efeito da quimioterapia e, assim, reduzir a toxicidade do tratamento. Então, a gente publicou esse estudo, para quem tiver interesse, coloquei aqui a referência para vocês. Nós observamos, a partir dessa revisão sistemática, que esses produtos naturais, eles têm a grande vantagem de apresentar uma boa tolerabilidade clínica. Existem várias possibilidades de intervenção em termos de mecanismo de ação, então são moléculas que nós chamamos hoje de multi-target, moléculas multi-alvo, isso acaba amplificando a resposta antitumoral, que é muito positivo. E, finalmente, a possibilidade de redução de dose de substâncias tóxicas de quimioterápicos convencionais, e isso limitaria também, tornaria o tratamento mais desejado. E aí nós começamos a trabalhar com a Bix aureliana, a espécie que o professor Jackson relatou anteriormente, uma espécie que é amplamente distribuída em todos os biomas brasileiros, uma espécie típica aqui da América do Sul. O famoso urucum, né, que é utilizado na composição do coloral, que é um condimento amplamente utilizado na gastronomia. Essa espécie, ela fornece um carotenoide específico, que é responsável pela sua cor, que é a bixina, considerado hoje o principal corante de origem natural utilizado nas indústrias de alimento e na indústria de cosméticos também. Então, o que a gente fez? Nesse trabalho, a gente associou a bixina à dacarbazina, que é um agente alquilante do DNA, uma droga convencional utilizada no tratamento de melanoma metastático, mas que na nossa linhagem, na linhagem A2058, ela não tinha uma atividade tão promissora. Então, nossa linhagem era resistente a esse quimioterápico. O que a gente fez? Associando com a bixina, a gente conseguiu restaurar a sensibilidade da linhagem para esse medicamento convencional, melhorando, assim, o seu potencial citotóxico. Mas aí a gente resolveu, né, através dessa terapia combinada, também avaliar de que forma que a bixina estaria sensibilizando as células de melanoma ao efeito da dacarbazina. E quando a gente trabalha com carotenoide, principalmente carotenoide associado à área de cancerologia, existem muitas teorias, né? São substâncias que elas podem apresentar um efeito dual, a depender das condições do meio. Em situações normais, os carotenoides, normalmente, quando estão presentes em uma situação de estresse oxidativo leve, eles têm um efeito antioxidante. E aí, a partir desse efeito antioxidante, eles podem e são comprovadamente utilizados na quimioprevenção. Agora, em situações atípicas, onde esse estresse oxidativo ele é crônico e é frequentemente o caso do microambiente tumoral, essas substâncias elas tendem a ser degradadas e os produtos de degradação oxidativas apresentam um efeito pró-oxidante, prolongando ainda mais esse estresse oxidativo, que para uma célula tumoral apresenta um resultado que a gente espera, que é positivo. Esse estresse oxidativo prolongado acaba aqui induzindo a morte celular nessas células tumorais, porque eu tenho um ambiente que é rico em espécies reativas de oxigênio, que em geral apresentam toxicidade celular direta, tá? Então, essa foi a hipótese que a gente trabalhou. Será que a bixina, que é o principal pigmento presente na Bix aureliana, estaria induzindo uma citotoxicidade mais elevada, estaria melhorando o efeito da dacarbazina via estresse oxidativo? Então, a gente foi atrás de validar essa hipótese. Aqui em cima, vocês estão vendo células marcadas para espécies reativas
de oxigênio com um marcador de fluorescência verde. Então, nós temos as células tumorais não tratadas que naturalmente expressam uma quantidade considerável de espécies reativas de oxigênio. Quando essas células foram tratadas com as substâncias separadamente, esse estresse oxidativo ele tende a ser aumentado, como vocês estão vendo aqui no gráfico abaixo, e quando a gente parte para um tratamento combinado, o nível de espécie reativa de oxigênio ele é ainda maior. O nível de radical livre ele é ainda maior e esse resultado ele é estatisticamente significativo em relação aos tratamentos, aos monotratamentos, digamos, aos tratamentos das substâncias separadamente. Além disso, a gente também observou que esse tratamento combinado aumenta de forma significativa, tanto em relação às células não tratadas, quanto em relação às células tratadas por ambos compostos de forma separada, os níveis de malondialdeído, que é um marcador também de peroxidação lipídica, principalmente proveniente de fosfolipídios de membrana. Então, existe a possibilidade da bixina via estresse oxidativo, de certa forma, atrapalhar ou interferir na estabilidade membranar, e isso pode ser positivo no sentido de permitir a entrada de forma mais facilitada da dacarbazina na célula, e tendo em vista que é um agente alquilante do DNA, essa substância, ela de fato precisa entrar na célula para interagir com as bases nitrogenadas do DNA e promover o seu potencial citotóxico. Depois de ter trabalhado com essa espécie, que é riquíssima em pigmentos, e eu acredito que o Loron vai falar para vocês também sobre outras espécies de plantas, onde a gente conseguiu trabalhar com essa mesma abordagem, mas explorando mecanismos diferentes, a gente partiu também para trabalhar com pigmentos de algumas espécies de microalgas. Esse é o forte lá do laboratório em La Rochelle, trabalhar com a temática marinha. E aí, em colaboração com pesquisadores do INFREMER, que é o Instituto Francês de Exploração e Pesquisa de Produtos Marinhos, através da nossa parceira aqui, a Elodie Nicolou, ela nos forneceu, na verdade, uma espécie de microalga marinha chamada Rhodomonas salinas, que é rica em pigmentos também, em alguns ácidos graxos poliinsaturados, com inúmeras aplicações industriais. Então, o que a gente fez foi, a partir da biomassa liofilizada que foi cedida por Elodie, ela cultiva em fotobioreatores gigantes lá no INFREMER, e ela fornece para a gente essa biomassa já caracterizada, a gente submete a um processo de extração. Esse processo de extração ele é validado por microscopia eletrônica de varredura, então a gente retira uma fotografia da microalga antes e após o processo de extração por sonicação para, de fato, ter certeza se o processo de sonicação foi útil para gerar a ruptura celular e externalizar o conteúdo citoplasmático dessas microalgas, que é rico em pigmentos. E, posteriormente, a gente pega esse extrato concentrado e analisa por UPLC-DAD, acoplado também a detector de massas de alta resolução. Então, o perfil pigmentar, nós observamos aqui a presença de 18 constituintes diferentes. Muitos desses constituintes eram conhecidos, mas tinham 2 constituintes que não tinham nenhum registro de atividade biológica na literatura. São justamente esses 2 carotenoides, a aloxantina e a crocoxantina. Então, falei para Loron, a gente precisa testar essas moléculas, porque não existe nada na literatura desses compostos isoladamente a respeito de atividade anticâncer ou qualquer outra atividade que vocês possam imaginar. Então, a gente partiu para a etapa de isolamento dessas substâncias, utilizando um sistema muito simples, que é o sistema de cromatografia flash, automatizado, como vocês estão vendo aqui. A vantagem de trabalhar com produtos naturais, com cor, né, com pigmentos, é que a rotina no laboratório ela se torna muito mais alegre, muito mais feliz. Então, você consegue ver as bandinhas sendo separadas e a gente consegue saber exatamente a qual cor a gente pode atribuir o composto de interesse. Então, é muito bacana trabalhar com pigmentos também na rotina do laboratório. E aí nós conseguimos separar, através de cromatografia flash, os 2 picos que correspondiam à minha aloxantina e à crocoxantina, a fração 5 e a fração 8, que vocês estão vendo aqui. Então, vocês estão vendo a paleta de cores que dá uma corrida em C18 dessas substâncias. E depois a gente resolveu associar essas 2 moléculas a 2 fármacos que são utilizados na terapia antimelanoma. O vemurafenib, que faz parte da terapia-alvo, é um inibidor do gene, aliás, um inibidor da proteína mutada, da BRAF mutada, e a nossa linhagem celular, ela porta essa mutação, e
uma outra substância, a da carbazina, que é aquele produto convencionalmente utilizado no tratamento de melanoma metastático. A nossa linhagem, ela era sensível à ação do vemurafenib, porém resistente à ação da carbazina. Ainda assim, com os 2 fármacos que vocês estão vendo aqui, a gente conseguiu melhorar a sensibilidade da nossa linhagem para os nossos agentes anticâncer, quando associado a essas moléculas com a aloxantina, tá? Então, vocês estão vendo aqui a população celular sendo reduzida de forma considerável quando a gente associa a aloxantina a qualquer um desses 2 medicamentos que são tradicionalmente utilizados para o tratamento de melanoma. Nós aplicamos ainda um tratamento estatístico que nos permite calcular um parâmetro muito importante quando a gente trabalha com terapia combinada, que é o índice de combinação. Esse índice de combinação, ele nos dá a ideia de que o efeito potencializado observado pela adição de 2 compostos, se ele é um efeito aditivo ou se ele é um efeito sinérgico. Quando a gente tem valores de índice de combinação inferior a 1, por exemplo, normalmente isso é indicativo de que essas 2 substâncias atuam de forma sinérgica. É um teorema matemático que foi criado por pesquisadores americanos e que hoje nos permite, é uma ferramenta simples, que nos permite triar compostos que possam ser eventualmente utilizados como coadjuvantes na terapia antimelanoma. O que a gente observou é que, para o vemurafenib, esse efeito ele é ora aditivo, ora sinérgico, e para a da carbazina, a gente tem aqui um efeito sinérgico, principalmente associando a aloxantina nas últimas concentrações testadas, ok? Para finalizar, eu trago um último exemplo, prometo que não vou estourar muito seu tempo, viu, professor Lucindo? Que é uma outra espécie de microalga, também cedida por Elodie, nossa parceira lá do Infremer, que é a Tizocrisis lutea. A Tizocrisis lutea, pessoal, tem uma história interessante a respeito dela, é que até pouco tempo atrás, acreditava-se que essa espécie era uma variedade de uma outra espécie de microalga chamada Isocrisis galbana, que era coletada em uma região do Tahiti. Então, os pesquisadores da área acreditavam que essa espécie de microalga coletada nessa região próxima do Tahiti era uma variedade de uma espécie já existente. E através de estudos genéticos, né, são 2 espécies que morfologicamente são muito parecidas, é impossível distinguir essas 2 espécies apenas por métodos de caracterização morfológica, mas estudos genéticos conseguiram diferenciar essas 2 espécies. E aí, qual foi o grande interesse de trabalhar com essa Tizocrisis lutea? Elodie, numa reunião que a gente teve, ela virou para a gente e falou, olha, ela é uma espécie extremamente promissora, tem inúmeras aplicações na aquacultura, na área nutracêutica, na área cosmética, e ainda é pouco explorada na área farmacêutica, né? Essa era a nossa contribuição para o projeto. E ela é uma espécie que a gente identificou através de um estudo de metabolômica, publicado previamente, que ela tem uma composição pigmentar diferente da Isocrisis galbana. E aí a gente se interessou porque se a gente consegue encontrar as substâncias que estão presentes em uma espécie e não na outra, a gente consegue fornecer para os pesquisadores da área uma forma rápida, mais fácil e mais barata de diferenciar essas 2 espécies sem precisar partir para análise genômica, que é muito mais complexa e dispendiosa. Então, o nosso objetivo era aproveitar, valorizar, de alguma forma, a fucoxantina, que era a grande substância de interesse, o grande pigmento de interesse presente nessa espécie, mas, ao mesmo tempo, da nossa contribuição do ponto de vista quimiotaxonômico. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu análise por UPLC de ADMS, nós identificamos aqui 18 compostos diferentes e conseguimos identificar as 2 substâncias que haviam sido citadas no estudo desenvolvido pelo pessoal do Instituto anteriormente, como sendo a equinenona e o seu derivado 3-hidroxilado. Essas 2 substâncias, elas estão presentes na espécie de Isocrisis lutea, mas a gente não consegue identificá-las na Isocrisis galbana. Tá? A gente conseguiu aqui estabelecer, através de uma análise de 40 minutos em UPLC, 2 marcadores para essa espécie de microalga que conseguem distinguir em uma análise de campo, de repente em outros projetos futuros, essas 2 espécies sem precisar partir para análise genética. Mas ainda conseguimos identificar que o composto 13, como um derivado apolar da clorofila C2, esse derivado foi descrito pela primeira vez na espécie de Isocrisis lutea e está distribuído também em outras espécies que fazem parte das aptofitas, que é o grupo taxonômico
dessa microalga. Então, a gente acabou confirmando que, de fato, era uma aptofita, mas não era a Isocrisis galbana, ela tem um perfil químico diferente. Isso acaba trazendo uma contribuição muito importante para o conhecimento dessa espécie. Nosso foco nesse trabalho, no entanto, era isolar essa substância, mas de uma forma diferente. A fucoxantina, ela é uma substância que tem um grande valor econômico, e na Europa isso é muito aproveitado. Porém, ela é uma substância que normalmente o rendimento de extração e de purificação dela é muito baixo. Então, qual foi a nossa estratégia aqui? Tentar aplicar uma metodologia diferente para purificar a fucoxantina desse extrato em que ela estava aqui extremamente concentrada. E essa metodologia escolhida foi a cromatografia de partição centrífuga, a CPC. A CPC ela foi desenvolvida em parceria com o professor Rafael Grunier, que também compõe a nossa rede franco-brasileira de produtos naturais, é um grande especialista na área, trabalha muito com CPC, então a gente foi lá para a Universidade de Paris, levei o extrato dessa microalga. É uma técnica de cromatografia líquido-líquido, onde a gente não precisa aplicar nenhum adsorvente sólido, tá? A gente tem uma perda baixíssima de matriz, a gente perde muito pouca amostra, isso acaba fazendo com que a gente tenha um rendimento extremamente elevado, além de ser uma técnica considerada eco-friendly. Tá? A gente usa quantidades mínimas de solvente, o tempo também que a gente passa aqui realizando esse procedimento cromatográfico, ele é bem limitado. Então, tem uma série de vantagens do ponto de vista de sustentabilidade e também do ponto de vista de desenvolvimento de scale-up, de você conseguir trazer essa metodologia para uma escala industrial ou semi-industrial que possa ser aproveitado posteriormente no setor econômico. Então, nós aplicamos aqui 750 miligramas desse extrato em um sistema ternário de solventes que compõe a minha fase móvel e a minha fase estacionária. Nós fizemos o monitoramento da presença da fucoxantina, que vocês estão vendo aqui em laranja, por CCDA, e nós chegamos a 5 frações que foram reunidas e que estavam enriquecidas em fucoxantina. A gente fez a determinação, a quantificação da fucoxantina nessas frações por o PLC-DAD, então percebam aqui que a gente conseguiu frações que tinham até 65% de fucoxantina na sua composição. Isso com apenas uma corrida na CPC, que durou em torno aí de 60 minutos a 80 minutos. É um processo rápido, com baixo uso de solvente orgânico, então a gente consegue limitar o impacto ambiental que normalmente existe em métodos de cromatografia sólido-líquido, tá? Só que, para nós, não era suficiente. A gente queria uma metodologia que nos permitisse chegar em fucoxantina a grau analítico. Então, acoplado a esse procedimento em CPC, a gente passou essas frações enriquecidas por uma última etapa, uma etapa de purificação em cromatografia flash, utilizando coluna de C18, e aí nós conseguimos aqui frações com mais de 99% de grau de pureza. Mesmo precisando de uma etapa de purificação final aqui no nosso processo, a gente resolveu comparar a eficiência de todo esse processo de utilização da CPC acoplada à cromatografia flash com estudos já publicados na literatura que traziam a purificação da fucoxantina em outras espécies de alga. E aqui eu destaco para vocês que eram espécies de macroalga. Essa foi a primeira vez, o primeiro estudo de utilização da CPC para a purificação de carotenoides em espécies de microalga. Então, esse estudo ele foi publicado recentemente na Algal Research, que é uma das principais revistas da área de produtos marinhos. Quando a gente compara aqui a eficiência do rendimento, na verdade, obtido por 100 gramas de biomassa, por 100 gramas de extrato, na verdade, com essas outras técnicas desenvolvidas anteriormente, todas técnicas de cromatografia líquido-líquido, tá? Nós observamos que o nosso método de purificação apresentava aqui uma eficiência cerca de 16 vezes maior comparado com os únicos 4 estudos que até então tinham sido publicados na literatura, tá? Então, para finalizar aqui, eu trago para vocês, né, esse olhar para os produtos pigmentares, para os pigmentos de forma geral. Vocês viram que eles são extremamente diversos em termos de estrutura química. Quando a gente parte para o meio marinho, aí é que essa diversidade é maior ainda, porque existem alguns pigmentos que apenas as micro e macroalgas conseguem sintetizar com a sua maquinaria enzimática, fatores esses que a gente não observa em
organismos mais desenvolvidos, como é o caso das plantas terrestres. Essas moléculas apresentam uma farmacodiversidade enorme, uma importância quimiotaxonômica enorme, que pouquíssimos grupos de pesquisa no mundo exploram hoje, tá? Aplicações industriais diversas, uma boa tolerabilidade clínica, evidenciada aí por sua baixa toxicidade em estudos em vivo, e na cancerologia ainda é pouco estudado. É por isso que a gente tem trabalhado fortemente com a valorização dessas moléculas que nos apresentam aqui painéis de coloração incríveis no âmbito aqui da cancerologia, sobretudo em protocolos de sensibilização tumoral, que também é um campo que precisa de mais estudos nessa área. Então, para finalizar, eu agradeço a todos os parceiros que colaboraram aqui, direto e indiretamente, que têm colaborado desde a criação da nossa rede franco-brasileira de produtos naturais. Está aqui Elodie e Antoine, que sempre faziam as análises de UPLC lá conosco, a galera da Universidade de Paris, o professor Jackson aqui, que já nos visitou algumas vezes. Aqui a gente estava numa reunião de elaboração do projeto CAPS Cofecub, que infelizmente, em virtude das restrições orçamentárias, está cada vez mais difícil conseguir aprovar esse projeto, mas um dia a gente ainda vai conseguir. A gente está trabalhando forte para que isso aconteça. Nem só de ciência vive o homem, né? Então está aqui o professor Jackson em Toulouse, em plena Copa 2018, que infelizmente terminou ruim para os brasileiros, mas felizmente terminou bem aqui para os nossos colegas franceses. Aqui toda a galera do laboratório lá de La Rochelle, a galera que trabalha com essa pegada também de valorização de produtos marinhos em cancerologia, e agradecer a todas as instituições que colaboram conosco, a Univasf, a UFES, Universidade de La Rochelle, a Liga contra o Câncer, que é uma das principais fontes de fomento lá na França para pesquisas ligadas, associadas direto e indiretamente ao câncer, a Universidade de Paris, o Instituto Francês de Exploração do Mar, e também representado aqui por essa logo do Ciências Sem Fronteira, todas as agências de fomento brasileiras que estão envolvidas em projetos direto ou indiretamente relacionados ao que a gente tem desenvolvido. É uma pena que hoje em dia a gente esteja passando aí por cortes tão drásticos, né, cortes orçamentários, que acabam inviabilizando o desenvolvimento e a continuidade de vários desses projetos. Eu fico muito triste em ver o programa Ciências Sem Fronteira, em que eu pude aproveitar no auge, né, quando a gente tinha recurso suficiente, sendo aos poucos completamente desmontado. Então, começou na verdade, bloqueando, né, acabando com o programa na modalidade de graduação. Hoje em dia a gente tem pouquíssimas bolsas na modalidade para pós-graduação, para doutorado e pós-doutorado. Espero que a situação mude e espero que a gente se mobilize para mudar essa realidade, porque senão vai ficar cada vez mais difícil também. E aí eu finalizo aqui para vocês com um dos pôr do sóis aí mais bonitos que eu já vi na vida. Esse aqui é o do La Rochelle. O professor Jackson mostrou do Petrolina, estou mostrando do La Rochelle aqui para vocês. E eu deixo aqui também o meu contato, caso vocês queiram mandar algum e-mail, tirar alguma dúvida também, podem ficar à vontade. Tá joia? E é isso, pessoal. Bem, Raimundo, muito obrigado aí pelo passeio lindo aí na química e na farmacologia, né, na atividade anticâncer. Sou um grande admirador do seu trabalho, isso não é segredo para ninguém. Você é um jovem pesquisador, um brilhante pesquisador que saiu de um grupo em consolidação, né? Eu sou solidário também a essa sua fala de que o programa Ciências Sem Fronteiras foi atacado de forma muito injusta. Eu tenho vários alunos e ex-alunos hoje que estão no Canadá, estão na Inglaterra, que saíram de programas como Ciências Sem Fronteiras e que não estão no Brasil por falta de oportunidade. Então, assim, o programa ele fez sua parte, teve falhas, poderia ter sido melhor, mas eu concordo com você e a gente vai continuar lutando porque o cientista brasileiro é resiliente. Muito bonita sua apresentação. Ao final eu passaria para algumas perguntas e agora eu vou introduzir o nosso chefe aqui, o nosso líder do Franco-Brazilian Network on Natural Products. My friend, Professor Laurent Picot, really, really nice flag behind you. Thank you, my friend, to enjoy your Friday around 8 p.m. in La Rochelle, around that. Yeah. Laurent is a really, really nice friend. He's a great guy, amazing guy.
I believe that's a friend of Brazilian research groups. He's a head of Lions Laboratory. If I said anything wrong, please correct me. You know my English level, but just correct me. No big deal for me. He work a lot with marine compounds, trying the approach anti-cancer therapy using in vitro approach, mailing, I believe so. He has around 100 papers published in PubMed, amazing paper in a really, really nice journal. He's a big boys. I and Jackson call him of the big boys of FB2 networks on natural products. So, my friend, thank you so much to stay here with us. The word is yours. I really, really thanks the opportunity to stay together with you. I believe in next year I will try to go to La Rochelle to stay with me, to you and Rafael during at least 1 week. Thank you so much. You're welcome. Thank you very much. Thank you very much, Lucindo. It's a great, great pleasure to be with you, and thank you so much for the invitation. And well, you have seen working with Brazilian people, Brazilian brothers. We are brothers because now it's not only working together, but it's also a lot of exchanges, a lot of love, I would say. So really, it's amazing for me to be with you. Thank you so much. And I have to tell you that the best thing that arrived in my career was coming to Brazil to meet Professor Lucindo and to meet Professor Jackson and to meet Raimundo. And that was a change in my life, not only in my career, but also in my life, because I really became in love with Brazil, and we had so many opportunities to work all together, and really it's so great. Now it's for me amazing. I want to tell you also that when you see, for example, Raimundo, he made his PhD with me, and now he has a possibility to come working in France, and so it's really fantastic for us to invite some Brazilian researcher in France and to be able to share all our knowledge, our expertise, and so on. So really, it's fantastic. So I will share my screen with you to show you my presentation. So I hope that everything is going to work well. Okay. So I will my talk will be divided in two parts. So the first one is to present the Franco-Brazilian Network on Natural Product, so the FB2NP, which is a new network that we have built together to promote Franco-Brazilian cooperation in natural product research. And the second part would be an example of Franco-Brazilian research. It will be complementary to the presentation of Professor Jackson and Professor Raimundo, and I will talk about a project that we have made during Raimundo's PhD about polymethoxyflavones from a New Caledonian plant. So thank you once again for the invitation. I'd like to thank my dear friend Professor Lucindo and his team for the organization of this meeting, and also thank the organizing committee of the event, because it's a lot of work to manage all this. And in fact, this is my third participation to the Simposio Brasileiro de Farmacognosia. So it is always a good event, very interesting from a scientific point of view and also from a human point of view, to meet some friends, and so really it's amazing. So I'm very happy to meet again great scientists that are also my irmãos brasileiros. So Raimundo has shown you the lab in La Rochelle. So we have in fact two buildings, and the lab is mostly dedicated to the study of marine resources. And as you have seen, La Rochelle is a very pleasant city to live. So we are located.
Yes. Just a moment. Your lecture is not sharing for us. Okay. Okay. The slide is not sharing for us, please. Okay. So I'm going to try to. Can you see the slide with the France map? No. Not yet. Not yet. Not yet. Okay, I'm going to try to share it again. No. Try to share all picture. Okay. Share I'm the very entire sorry. screen. The entire screen. Yes. It should be okay now. All right. Yes. Just put your slide here. Amazing. Okay. So sorry for that. So this is the lab, the two building of the lab, and La Rochelle is a very pleasant city to live. In fact, we are located on the Atlantic Ocean in the middle of France, exactly in the middle of France, and we are not very far from Paris. So we go very easily to Paris to work with Professor Raphaël Grunier. So this is the lab. The lab, we have a lot of facilities to work with natural products. So we have some cell culture facilities. We have some chemistry labs. We have high resolution mass spectrometry. We also have some microbiology facilities, molecular biology facilities, and also sampling facilities like boats and different kind of possibilities to go to sample in the marine environment. So the main focus, the main research activity of my team is dedicated to natural products to fight cancer, infection, inflammation, and obesity. And so we have some chemists that work with medicinal chemistry of natural products. But of course, we have some projects about plant anti-cancer drugs. So could be some marine plants or some terrestrial plants for chemotherapy and phototherapy. And we have an important project about marine resources like marine polysaccharides, marine proteins, pigments, and heterocycles. And the fact is that following my meeting with Raimundo and with Jackson and Lucindo, we really understood that there was a big interest in creating a Franco-Brazilian network on natural products. So the two pillars of this network is first the Franco-Brazilian friendship, which is the strongest pillar that you can imagine. And the second one is that many labs in France and in Brazil were interested to work together and to share skills, expertise, and equipment, and to build some project together. So in France, as well as in Brazil, several labs were already working together in clusters, in networks. And so we decided to create the Franco-Brazilian network to stimulate research, to structurate cooperative research, but also to stimulate communication between us and also exchange of students, researchers, to incubate some international project with high level and high dimension of the project, and also to organize some scientific events. And of course, the goal is to increase the international visibility of French and Brazilian labs and increase the international visibility of Franco-Brazilian research. So we have several research teams in the network. So some teams are working in the field of pharmacognosy, some are working mostly with medicinal chemistry and organic chemistry. We have some teams interested in marine drugs, phycology, microbiology, biotech. Also, we have some teams that have some screening platform, for example, for in silico studies. And we have some teams that are mainly interested in pharmacology or toxicology and could have also some in vitro platform to perform assays.
So the idea is to work all together to try to discuss all together and to improve communication and projects together. So we have a lot of interest in common, and of course we also have a lot of strength in the field of natural product. Well, Brazil is an amazing country, and it has a long tradition in pharmacology, in pharmacognosy. It also has a very interesting traditional medicine, and it is one of the most biodiversity-rich countries in the world. So, of course, the biomes like Caatinga, Cerrado, and Amazon rainforest are really amazing for finding some original bioactive natural product. And the same in France, we have a long tradition in pharmacology, pharmacognosy, medicinal chemistry, and marine biotech and microbiology. Also remember that we have a French Guiana, which is very close to Brazil. And in fact, France shares its longest border with Brazil in French Guiana. And when you have a look to the history and of Franco-Brazilian exchange in the field of science and academic cooperation, in fact, there's a long-standing and very successful academic cooperation. But in fact, the network was missing in the field of natural products. So now, at the moment, we have created this network, which we decided to call FB2NP, so Franco-Brazilian Network on Natural Products. It's a federation of researchers and labs interested in cooperation, in Franco-Brazilian cooperation. At the moment, we have about, I would say, 30 to 40 teams cooperating together. And these teams, some teams have already been cooperating for years, but also we are contacting new teams to structure some new cooperation. And in fact, we don't want it to be a bureaucratic system. So it's very easy. If you want to be involved in the network, you just have to send an email and give your research activity, explain what you can bring to the network, and then you will be included and involved in the network. And there's a mailing list, of course, so I can send some information about PhD position, postdoc position, organization of meetings, scientific meetings, and so on. So we would also like to create a young researcher group. And the goal is also, of course, to organize some meetings, scientific meetings, some summer courses to promote the exchange of students and the exchange of researchers, and to participate to conferences in France and in Brazil. And so these are the teams involved in the network at the moment. So the number of teams is really increasing because now we are contacting some new teams. And as you can see, we have tried to make a map to identify the expertise of each team. So we also diffuse some information on each team participating to the network. And at the moment, we mostly have some teams from the west of France, but we would like to increase the participation of south and east labs. And that's the same in Brazil. We don't have many partners in Amazonia, so it could be interesting to spread the information and to increase the number of teams involved in the network. Well, I must say that as the network was created in 2019, of course, we had to face a big crisis with a sanitary crisis. And this didn't break our enthusiasm, because we wanted to make something very good. So we still have some first successes, like for example, Professor Raimundo Gonçalves de Oliveira Jr., who came for his PhD in La Rochelle, and now he will be recruited as a temporary professor in Paris University.
Also, one student came in my lab for a PhD. So it was a co-tutelle sandwich PhD. This student is Carlos Arthur Gouveia Veloso from UFPB in João Pessoa. So he came for 1 year in my lab, and he has obtained some very interesting results on plant from the Caatinga. And I was invited together with Professor Raphael Grunier twice in Brazil. So we participated to the France-Brazil meeting, but also to the Brazilian Symposium of Pharmacognosy in 2015, and some scientific meeting in Univasf in Petrolina. And of course, we have already started working all together. So we have several publications, several book chapters that we have written, particularly with Professor Jackson Guedes and Professor Lucindo Quintans in Aracaju. So in December 2020, we have organized the first webinar. So it was an online event. But we had the participation of many teams, and that was a good start for several cooperation projects between labs that didn't know each other. And now we hope that some projects are going to arise from this. So we have to go on, of course, working, improving the international visibility of the network. So you can add this affiliation in your publication. So as you can see, my first affiliation is University of La Rochelle and CNRS, but of course now I am identified in Scopus as a member of the Franco-Brazilian network on natural products with Brazil. So the next step will be to improve the website. So we have a website, but it takes a lot of time to improve, and we try to give to update it with recent information, but it's a hard work and it takes a lot of time. And the good thing would be to organize a meeting in France, so probably in Paris or in La Rochelle. So we would like to do this next year, but organize a meeting with the presence of Brazilian researchers, and of course go to funders to support some project of the network. So if you want to be involved in the project, just send me an email or to Professor Jackson in Univasf, and we will be very happy to discuss with you and to include you in the network. So now I will go to my second part of the presentation to show you a collaborative Franco-Brazilian study that we made during Raimundo's PhD. So we published this study in 2020, and I have chosen another project that Raimundo didn't talk about. So this project was with Professor Jackson, with Professor Raphael Grunier in Paris University, and with Professor Lucindo in Aracaju. So it was dealing with the biological activity of polymethoxyflavons from a New Caledonia plant, which is called Gardenia udiepe. So it belongs to the family of Rubiaceae. And we have shown that this plant contains some very interesting compounds to sensitize cancer cells to the effect of chemotherapeutic drug. So I will detail the results that we have obtained. So the project started in the Paris lab, in the team of Professor Raphael Grunier. He was working with this plant that you can find in New Caledonia. So it's a commercial plant. It is sold for to put in your garden. And starting from this plant, he worked with bud exudates, and he could isolate a series of polymethoxyflavons. So these are flavonoids that are polymethoxylated. And this compound, in fact, he had identified this compound, but he didn't know the biological activity of this compound. So these
family of compounds is very well known for having anti-inflammatory activity, anti-protozoan activity, and some papers were also reporting the anti-cancer potential of polymethoxyflavone. So this compound that Professor Raphaël Gronier had isolated from the bud exudates, they were original compounds. They were a new series of natural flavones. So these compounds are unique to this plant. So of course, I show an example of a plant from New Caledonia, but could be a plant from Brazil, from the Caatinga. And from this series of compounds, he also obtained some hemisynthetic polymethoxyflavones. And so he gave us a series of 10 compounds to assess the biological activity in melanoma cell. So as Raimundo has already explained, we work with metastatic melanomas that are highly resistant to chemotherapy and very difficult to kill. So in the first step, we have studied the anti-proliferative activity of this compound. So using a very simple MTT assay. So we incubated with a compound in the cell culture medium for 3 days. And then we measure the cytotoxic activity and growth inhibition in the melanoma cell. So the first result was that all these compounds had not the same activity, and we identified the 2 compounds, polymethoxyflavone 2 and 3, that were the most interesting in terms of growth inhibition because they induced more than 40% of growth inhibition. So we could make some dose response analysis and identify that the inhibitory concentration inducing 50% of growth inhibition were not so low. In fact, it was around 4 to 8 micromolar for these 2 compounds. So as Raimundo has told you, the idea was not to find some highly toxic compounds, but rather to find some anti-proliferative compounds that we could use as adjuvant of anti-cancer drugs to improve, to chemosensitize the cancer cells to the effect of anti-cancer drugs. So starting from working on these 2 compounds, we decided to go further. So in the first step, we have studied the pro-apoptotic activity of this compound. So we made some labeling of the cell using annexin 5 and 6 CFDA fluorochromes. And also we measure the caspase-3 activity, which is an indicator of apoptosis in the cancer cells. And we used as a positive control staurosporine, which is a kinase inhibitor, protein kinase C inhibitor, which is very well known to induce apoptosis in melanoma cells. So, as you can see on this picture, we have shown that the 2 polymethoxyflavone were able to induce the externalization of phosphatidylserine on the cell membrane of the melanoma cell. So we could label these phospholipids using annexin 5. And when you merge the labeling with the nucleus, you can see that in fact these compounds, both of them, have a pro-apoptotic activity in the cell. And this pro-apoptotic was in the same range as the staurosporine that we use as a positive control, staurosporine 1 micromolar. So the conclusion was that these 2 compounds were inducing apoptosis in melanoma cells, which are highly resistant, chemo-resistant cancer cells. So we wanted to know a little bit more, and we have studied the cell cycle. We have made a cell cycle analysis to understand at which step these compounds were able to block and to induce cell death and to block the cell cycle, because it could lead us to identify some pharmacological targets of this compound. So the idea was to go into the details, understanding how these compounds work in melanoma cells.
So we perform a DNA labeling with propidium iodide, and we made some flux cytometry analysis. So what we could demonstrate was, for example, for PMF2, it was really very significant, that PMF2 is able to induce a block during the cell cycle. You know, when the cells are going to enter mitosis, in fact, they go from G2 phase to M phase. And when you treat the cell with polymethoxyflavone 2, you have a blockade in this transition. So that means that the cells are not going to go to mitosis, and they will go to apoptosis. And this is also confirmed by the fact that we have an increase in the sub-G1 phase, which corresponds to apoptotic cells. So this was not significant with polymethoxyflavone 3, but in fact there was also an increase with in the G2M transition, meaning that the cells were not able to go to mitosis. So we imagine that blocking the entry in mitosis could be linked to an activity on the cytoskeleton of cells, and that's why we decided to have an idea if these compounds could avoid cell migration. So we made some cell migration analysis on this cell. So we grew the cell at confluence, 90% confluence, and then we made some scratch, and then we recorded using a video microscopy system. We recorded the colonization of the scratch by the remaining cell. And we decided to work at very low concentration, that means half IC50, which are 2 and 4 micromolar. So we also have the video, the movies of this. But what we could show is that polymethoxyflavone 2 and polymethoxyflavone 3 particularly were able to block the mobility of the cell and the proliferation of the cell. So as they inhibit the cell migration in the scratch that we have made, it confirmed for us that probably they had a possible action on cell cytoskeleton. So we decided to label the cytoskeleton of cells treated with these two compounds. So in the first step, we studied the actin microfilaments in the melanoma cell. So we used phalloidine coupled to a fluorochrome to make actin microfilament labeling. And we made a co-labeling with DAPI to have the nucleus. So what we could see in control cell, you have some cells that have a very nice network of microfilament. Usually, these microfilaments are located under the cell membrane. They make like stress fibers. And when you merge with DAPI, you obtain this very nice photo. So all this work was made by Raimundo, who is really a great scientist working with immunofluorescence and also fluorescence microscopy. So finally, here you have a control cell. And when you treat this cell with polymethoxyflavone 2 and polymethoxyflavone 3, what you can see is that you have a disorganization of microfilament. That means you have rounding of the cell, you have blabbing of the cell, and depolymerization of microfilament with aggregation of microfilament into clusters. So we also studied the effect on microtubules, so using an antibody directed against alpha tubulin, and this antibody was labeled with FITC. So we also made a labeling with the nucleus. And in this case, so the control cells were labeled with the antibody against tubulin. So we could see some very nice microtubules that make like a cage all around the nucleus. And we
took two control compounds. The first one was a polymerization inhibitor, so it's nocodazole. And as you can see, in this case, you inhibit the polymerization of microtubules, so you have an aggregate of tubulin. And the second one was Taxol, paclitaxel, which is a polymerization stabilizer for microtubules. And so this compound is able to block the depolymerization of microtubule and to stabilize the microtubule. And as you can see, both polymethoxyflavones, they were able to inhibit the polymerization of microtubule exactly as we could see with nocodazole. So the conclusion was that both polymethoxyflavones induce cytoskeletal disruption by inhibiting actin and tubulin polymerization. And in fact, we wanted to go further to have an idea of the capacity of these compounds to bind to actin and tubulin. So now I will show only for tubulin. So we perform molecular modeling of microtubule and molecular modeling of the binding of our compound on tubulin dimer, alpha and beta. So we know that some compounds are polymerization inhibitors, like for example colchicine, and Taxol is a stabilizer of microtubules. So as our polymethoxyflavone had the same behavior as colchicine, we studied the binding of our compounds on alpha beta dimers of tubulin. So the colchicine binding site is located between the two monomers of tubulin, and also the nocodazole has another binding site on the dimer, on the tubulin dimer, as compared to colchicine, but as you can see, it's very close. Okay, so this study was performed in the team of Professor Jackson Geddes, so molecular modeling by Edilson Becerra. And in the first step, what he made was to put the colchicine and nocodazole in the tubulin dimer to be able to see what are the interactions with the amino acids in the binding site on the tubulin dimer. And he calculated the most stable conformation for polymethoxyflavone 2 and polymethoxyflavone 3 in the binding site of colchicine. And he could demonstrate that these two polymethoxyflavone had an affinity capacity to bind the colchicine binding site in the tubulin dimer. And if you compare the chemical structure of our polymethoxyflavone with colchicine, in fact, the binding site of colchicine is hydrophobic because the interaction is made between amino acids and methoxy function in colchicine. This is why, of course, when we have methoxylated polymethoxyflavone, the interaction are very similar. That means that there's an oxygen, there's an aromatic ring which is substituted with oxygen function like hydroxy and methoxy. So going further, it could demonstrate that our polymethoxyflavones were indeed able to interact with the same amino acids as those that are involved in the interaction with colchicine. And using this in silico study, it could also make the superimposition of the structure of native colchicine, so which you can see here in orange, with our two polymethoxyflavone, like in blue and in green. And as you can see, these compounds are going to interact exactly with the tubulin dimer at the same binding site as the colchicine, which is located between the alpha and beta monomers of tubulin. So, as
Raimundo has already explained, the idea was to try to see if these compounds were able to improve the activity of anti-cancer drugs. So we performed the study with the Shu-Talale method to measure chemosensitization to anti-cancer drugs. So we used two anti-cancer drugs. The first one was vemurafenib, which is a BRAF inhibitor. So it's an inhibitor of mutated BRAF in melanoma cells. It's used in clinical treatment of melanoma, of metastatic melanoma. And as you can see on this curve, our cells, they have the BRAF mutation. So when we put vemurafenib, we have a growth inhibition. So that means that they are sensitive to the BRAF inhibitor. So in fact, if we combine with one polymethoxyflavone, there's no increase in the activity of vemurafenib because they are already sensitive to this drug. So this is absolutely logical, you know. The cells are sensitive to this anti-cancer drug, so you cannot improve its activity with the polymethoxyflavone. But for dacarbazine, which is an alkylating agent, so it's a DNA alkylating agent, in this case, when you use dacarbazine alone, you can see that you don't even reach 50% of growth inhibition, even when you have a very high concentration. So the IC50 of dacarbazine in melanoma cells in this cell line is superior to 100 micromolar. So that means that the cells are resistant to dacarbazine. But when you combine dacarbazine with polymethoxyflavone 2, then you are able to increase the sensitivity of these cells to the effect of dacarbazine. And what we could demonstrate is that using the combination index, this is an additive effect. So that means that probably the polymethoxyflavone are able to disrupt the cytoskeleton, as we have seen before. And this cytoskeleton disruption is the weakness of the cell that allows the dacarbazine to enter better in the nucleus and to go interacting with the DNA. So what we could conclude from this study is that the polymethoxyflavone 2 is able to restore the sensitivity of melanoma cells to dacarbazine with an additive effect. So to conclude on this study, I mean, this is really an integrative study because we started from the plant and we purified some new compounds. And so we needed chemists, we needed pharmacologists, we needed pharmacologists that were able to make molecular modelization. And so we isolated some new compounds from these plants. We were able to show that they have a cytotoxic activity in our cell, anti-proliferative activity, a pro-apoptotic activity. They are able also to inhibit cell migration, and we could understood that their activity is targeted towards the cytoskeleton because they are able to inhibit the polymerization of actin microfilaments and microtubules. And finally, we could confirm this pharmacological activity by the molecular modelization of the binding site of colchicine. And also we could demonstrate that one of these two compounds were able to chemosensitize the melanoma cells to the anti-cancer drug. So my idea is that this is really a nice work, not only because of the results, but also because it involves many complementary expertise. I mean, some chemistry, some pharmacology, some molecular modeling, and also some fluorescence microscopy, and so on. So, of course, we made we published all these results, and maybe my best satisfaction with this paper is that, as you can see, it's not only adding the expertise of Brazilian and French people, but in fact it's synergism.
So you can see here a Brazilian author, a French, Brazilian, French, Brazilian, French, and French author. So, of course, it's a success because it's a Franco-Brazilian success. So, to conclude, I'd like to acknowledge my dear friend, Professor Lucindo Quintans, and his team for organizing this meeting and for his very kind invitation to participate to the meeting. I also want to thank all the researchers that were involved in the project, in Petrolina, in Univasf in Petrolina, but also in the Federal University of Sergipe, in the Laboratory of Neuroscience and Pharmacological Assays, in Paris University, of course, with the team of Professor Raphaël Grunier, and in our own team in La Rochelle. And the funding of this work was made using some money from a European Interreg project and also money from the French Council. So thank you for your attention. And once again, I really want to thank all the partners of this project, because working together is just, it's just a dream. Hi, Lohan. Yes. Thank you so much for amazing speech. Unfortunately, my friend, due to the rush of time, we have no time for query. Professor Susana Leitão send a query for you. I will send to you inbox. But unfortunately, I need to finalize this section. Saying thanks for you, thanks for partnership, thank you for friendship, for opportunity for our student and our small group of research in Brazil to open your doors of your laboratory for receive Brazilian people, Brazilian research, try and do the best one research using nice ideas, few money, and a great heart that you have and your research group have. We have opportunity to meet together as soon as possible. Thank you so much. You are an amazing guy. Please send my message for your family, for our friends of France. Thank you so much. Pessoal, infelizmente, a gente tem que encerrar a sessão, porque vamos iniciar a sessão de encerramento do Congresso. Abraço a todos. Obrigado, Jackson. Obrigado, Raimundo. Thank you so much, Lohan. I see you later. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, Lucindo. Thank you so much.